Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quinto e último módulo, onde nós falamos de estratégias de vendas, né, do nosso curso intensivo de vendas online. E esse quinto e último módulo eu vou te ensinar as estratégias para você conseguir realizar as suas vendas. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar de quais as vantagens, né, de você definir uma boa estratégia, por que você tem que definir e já dar algumas dicas aqui também muito importantes sobre definição de estratégia. Primeira coisa é necessário você saber, né, que quando você define uma estratégia, o que é uma estratégia, né? Vamos usar a analogia de novo aqui de uma viagem. Você vai fazer uma viagem de Belo Horizonte a São Paulo, tá? Então, existem duas formas de você fazer essa viagem. Você pode fazer essa viagem sem nenhum tipo de estratégia. Você simplesmente entra no carro, bate a chave e vai sentido a São Paulo, seguindo as placas. Ou você pode chegar em casa, preparar sua mala, entrar na internet, ver a distância, você vai abastecer o carro, você vai ter uma noção de qual caminho você tem que seguir, por onde você tem que ir. Você pode até usar o GPS, caso seja mais complicado, né? Então você tem essas duas formas, uma com estratégia e outra sem. Pensa que você tem que ir numa rua específica, no centro de São Paulo, e você nunca foi a São Paulo na sua vida. Você ir sem estratégia, ficar perguntando às pessoas, você vai demorar 20 vezes mais tempo do que você demoraria se você utilizasse um GPS ou até mesmo imprimisse um mapa com as coordenadas do que você tem que fazer. Concorda comigo? Então, da mesma forma, são nos negócios. Quando você vai trabalhar, quando você vai realizar um negócio, seja o seu negócio próprio ou uma tarefa dentro da sua empresa, na empresa que você trabalhar, se você definir antes de iniciar uma boa estratégia, você vai eliminar problemas no meio do caminho. Então, uma boa estratégia, ela faz com que você trabalhe menos. Por quê? Porque quando a gente trabalha errado, a gente trabalha muito mais tempo, que eu estou dizendo. Tá? Existe uma grande diferença entre trabalhar muito. Eu trabalho muito, eu trabalho X horas por dia e tal. E uma vez o meu primeiro chefe na multinacional que eu trabalhei quando eu tinha 17 anos, ele falou comigo assim: hora extra é sinal de incompetência. Ou seja, quer dizer que você que está fazendo hora extra, você não conseguiu dar conta do seu trabalho no tempo certo. Ele falava isso para mim. Em algumas coisas tem razão, em outras não. Por exemplo, eu hoje trabalho no mínimo 16 horas por dia, só que é porque eu tenho vários projetos e é um prazer. Mas a cada dia a gente aprende novas estratégias para trabalhar menos e produzir mais. Tudo depende da sua meta, dos seus objetivos. Mas quando você trabalha sem estratégia, você fica perdido, você fica feito louco, você não consegue chegar onde você quer chegar porque você está fazendo errado. Então, definir uma boa estratégia, que é o que eu vou te ensinar nesse último módulo, vai fazer com que você corte caminhos, vá sempre pelo caminho mais produtivo e pelo caminho mais rápido e menos trabalhoso. Repita, essa analogia é muito interessante. Você quer chegar a um determinado endereço no centro de São Paulo e nunca foi a São Paulo. Se você tiver um GPS te falando, entra nessa rua, entra naquela, você gasta 10 minutos. Se você não tem o GPS, você gasta 30 minutos, se estressa, passa raiva. Então, não é diferente no mundo dos negócios, não é diferente no seu negócio. Se você não definir uma boa estratégia, você vai trabalhar muito e não vai ter resultado algum. Então, uma boa estratégia ela nos permite trabalhar menos e alcançar melhores resultados, que é isso que a gente quer. Você quer trabalhar certo. Eu vejo isso e eu vi a necessidade de falar desse módulo, de falar desse assunto, porque eu estou acompanhando algumas postagens no início agora de vocês e estou vendo quanto vocês estão trabalhando errado. Então é importante definir uma boa estratégia. Vamos fazer uma analogia aqui. Como eu disse nos primeiros módulos, quando eu falei de segmentação, gente, isso é muito importante, tem que ser ressaltado diversas vezes, porque às vezes a gente não aceita essa novidade. Para mim foi difícil, eu demorei 2 anos fazendo o trabalho errado para poder aceitar, e quando eu fiz a segmentação, quando eu trabalhei da forma certa, eu tive excelentes resultados. Então, se tratando de vendas, menos é mais. O que eu digo de menos é mais? Você não vai fazer nada, você vai ter uma lista só de 10 clientes? Não. Menos é mais no sentido de você segmentar, de você ir direto ao ponto. Vamos fazer uma analogia com esse gráfico aqui, tá?
com esse jogo aqui. Isso é um jogo de tiro ao alvo, de arco e flecha, como preferir. E o que acontece nesse jogo? Você tem um alvo, né, bem aqui no centro, onde você ganha mais pontos. Quanto mais próximo do alvo você atingir, você ganha mais pontos. E quanto mais distante do alvo, menor a sua pontuação. Tá? Aqui ficou fora aqui o slide, mas tudo bem. Imagina que você precisa marcar 200 pontos nesse jogo. Tá? Você tem que marcar 200 pontos nesse jogo. É a mesma coisa da sua vida empreendedora. Você quer faturar X. Eu quero faturar R$2.000. Beleza, imagina que é aqui. Você quer faturar R$2.000. Tá? Aqui você tem que marcar 200 pontos. Qual que é o caminho mais fácil? O primeiro é você acertar 20 flechas, marcando 10 pontos em cada flechada. Ou seja, você vai fazer os 200 pontos, só que você vai ter que gastar 20 flechas. Essas 20 flechas aqui simulam mais horas do seu dia, mais estresse, mais dor de cabeça, mais preocupação, mais trabalho físico, mais trabalho mental. Mas você também pode acertar somente 2 flechas no alvo que paga 100 pontos e fazer os mesmos 200 pontos. Então, o que eu estou falando aqui? O que é essa analogia? Você quer faturar 200 mil, ou você quer faturar R$2.000 no seu negócio, você pode ir direto ao cliente que precisa do seu produto, que quer o seu produto, ou você pode ficar mandando para todo mundo, divulgando para todo mundo, divulgando em grupo de emagrecimento, sistema de publicidade, divulgando em grupo de futebol, sistema de publicidade. Ou seja, você vai estar fazendo aquele trabalho, gastando aquele tempo em vão, sem sentido algum. Onde você poderia fazer somente anúncios direcionados, bem direcionados, criar sua lista. Ah, não, eu vou colocar toda empresa, porque toda empresa precisa de divulgar. Sim, toda empresa precisa de divulgar. Mas quais estão mais abertas a aceitar o seu produto? Você tem que pensar isso. Quais têm mais condições de pagar pelo seu produto que você está cobrando? Tem que pensar nisso também. Então é muito melhor você acertar você gastar 2 flechas e acertar no alvo, do que ficar feito um louco, gastando 20 flechas para fazer a mesma pontuação. E isso, a gente volta naquela questão do Rambo que eu falei no vídeo anterior. Né? Você não é o Rambo. Você não tem que ficar com a metralhadora disparando para tudo quanto é lado. Quanto mais direto ao ponto você for, melhor, e com estratégia. Ok? Bom, então, portanto, a primeira coisa que você tem que ter é uma estratégia definida. Tá? Aqui eu vou te ensinar a criar a sua estratégia, mas ao longo dos módulos anteriores eu já te ensinei como montar tudo o que você vai precisar para usar aqui. Se você não fez, você vai ter que voltar nos módulos anteriores e fazer as tarefas que eu deixei, desde a criação da meta, construção da lista, definição de preços, que foi no módulo anterior. Então você já tem que criar isso. Por que você tem que ter uma estratégia definida? Olha como é muito mais fácil trabalhar quando você já sabe, né? Para quem você vai vender? Para a empresa, para a pessoa física, para os dois? Qual a diferença entre eles? Como eu vou vender para cada um, né? Quais os ramos de atividade das empresas que eu vou atuar? Qualquer uma? Eu vou tentar vender para açougue? Eu vou tentar vender para padaria, para farmácia? Não sei. Então, qual o ramo de publicidade está mais aberto ao seu tipo de negócio? Como você vai vender? Você vai ligar? Você vai mandar e-mail? Você vai ir nas empresas pessoalmente? Você vai mandar SMS? Como que você vai fazer isso, né? Como que você vai fazer esse tipo de trabalho? Qual a frequência você vai fazer isso? Tá, eu vou ligar, mas quantas ligações você vai ter que fazer por dia? Eu dei um exemplo para vocês da planilha de metas, né, que eu fiz para mim. Quantos clientes você tem que entrar em contato por dia? Você vai ligar? Quantos e-mails você vai mandar por dia? Você vai mandar e-mail? Com quantos você tem que falar, quantos você tem que fechar. Então, quais são as frequências? Né? Aqui eu não estou falando de resultado, estou falando de frequência. Quantas vezes por dia você vai ter na sua meta lá que você tem que realizar um trabalho específico? E quanto você vai cobrar? Você já criou os pacotes? Já definiu as comissões para pessoas que vão indicar? Você já definiu formas de pagamento? Você já tem que ter isso tudo pronto nesse módulo para você conseguir colocar o seu negócio realmente para funcionar. E isso eu já ensinei nos módulos anteriores. Caso você não fez, repito, você tem que voltar para fazer. Então, quando você já tem tudo bem definido, quando você já tem uma estratégia bem montada, basta você colocar em prática que as coisas acontecem naturalmente, mas colocar em prática de acordo com estatísticas reais. Por exemplo, não adianta você falar assim, eu vou ligar, mas eu vou ligar para uma empresa por dia. Você vai vender? Vai, com certeza. Mas talvez seja necessário 30 ligações, 60 ligações para você fazer a primeira venda.
Então, se você aumentar a frequência, você com certeza aumentará os resultados. Então, tudo isso vai depender do seu trabalho. Eu venho falando isso desde o início. As possibilidades foram provadas aqui em todos os vídeos que eu mostrei, as possibilidades de faturamento, as possibilidades de ganho. No módulo anterior vocês viram qual a meta eu defini para mim. Então eu vou faturar no mínimo R$ 30.000 com venda de banco de dados somente, vendendo para as empresas. Então vocês têm um leque muito maior de produtos para poder trabalhar, vocês podem fazer isso. Agora tem que fazer. Pô, Rafael, mas você vai faturar 30 mil, mas eu vou trabalhar, gente. Não vou fazer nada diferente. Não sou melhor nem pior do que vocês. Eu vou pegar as empresas, vocês viram que eu criei minha lista, já com 1.000 empresas, eu trabalhei para isso, eu fiquei o dia inteiro, eu fiquei à noite, eu fiquei de madrugada, eu me esforcei, eu me dediquei. Se você fizer o mesmo, você vai ter o mesmo resultado. Então agora o segundo passo é ligar. É chato, é ruim, eu não gosto particularmente, mas eu vou fazer. Porque eu tenho um objetivo e eu quero chegar lá. Então, você tem que. O resultado, o sucesso, o seu sucesso dentro da plataforma, dentro desse sistema, dentro da WTS, depende exclusivamente do seu trabalho. Se você fizer o trabalho da forma certa, se você realizar o processo como tem que ser feito, você vai ter resultados. Agora, se não fizer, não terá resultados. Não adianta culpar terceiros, não adianta reclamar da vida, etc. Basta fazer. O sistema está aí, na sua mão, a plataforma está aí. O que nós precisamos agora é iniciar o trabalho e realizar a prospecção. Ok? Então é isso. Esse vídeo sobre as vantagens de definir uma boa estratégia. É muito importante você ter uma boa estratégia definida. Se você não fizer, você terá problemas no meio do caminho do seu negócio. Ok? Fortíssimo abraço, então, e nos vemos no próximo.